E aí, tudo bem? Vamos resolver juntos aí a questão 19 da prova das escolas de aprendizes marinheiros de 2021. Essa é uma questão de geometria que não é muito simples, porque a questão de geometria é bem comum nesse concurso e as questões nem sempre são simples. Então vamos lá. Encontre a medida do segmento CD na figura abaixo, sabendo que BCDE é um retângulo e BA igual a 75 centímetros. Marca a opção correta. Ele está dizendo que esse cara aqui, ó, esse segmento aqui vale 75 centímetros, e ele quer que você encontre esse lado do retângulo aqui, que vale x. Legal? É um retângulo, e ele te dá alguns ângulos aí. Bom, primeira coisa, não dá para a gente olhar logo e entender como é que isso vai ser calculado, mas eu vou ter que usar esse triângulo que eu fiz aí ao lado, destacado, verde, para conseguir calcular, que é o triângulo CBA da figura principal. E eu separei os outros dois triângulos que vão ser importantes para a gente poder visualizar melhor. Eu acho que assim vai ficar mais claro. A primeira coisa aí que eu comecei a fazer, quando eu resolvi a questão pela primeira vez, você não sabe exatamente onde você está, então você tem que estar buscando aí enxergar alguma informação. Então a primeira informação que eu vejo são esses ângulos. Então eu vou começar a calcular os ângulos que eu não conheço, que não estão dados aí na figura, mas que eu consigo calcular. Por exemplo, eu sei que BCDE é um retângulo. Então, no vértice C aqui em cima, ó, se eu tenho 60 graus, eu tenho que ter 30 aqui, porque o ângulo todo mede 90. Da mesma forma, no vértice D, eu tenho um ângulo de 90 aqui. E tem um ângulo de 30 logo colado. Então, o ângulo todo aqui, ó, desse triângulo CDA, que é o triângulo que eu desenhei ao lado em azul, ele mede 120 graus. Então, eu vou colocar até aqui do lado. Ó. Esse cara aqui mede 120 e esse aqui mede 30. Agora, repara, e o lado de cima, ó, lá de cima é a medida que eu quero, é o x. Agora, repara só, se um mede 30, o outro mede 120, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180, esse cara aqui tem que medir 30. Então, se esse cara mede 30, é um triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais. Então, esse lado DA também vale x. Olha só, o lado aqui DA também vale x. Legal. Agora, eu vou para o triângulo verde. O triângulo verde, ele tem um ângulo de 90, que já está dado aí, é esse ângulo aqui de baixo, e o ângulo de cima também já está dado, que vale 60. Então, o outro tem que valer 30 graus também. Ó, é esse ângulo que a gente está falando aqui, ó, 30. Então, vamos lá. Agora, vamos olhar o triângulo laranja, o DEA. Bom, eu tenho um ângulo aqui no vértice E, que é 90, o lá de cima está dado, é 30. Então, o que sobra aqui embaixo, ó, é 60. E esse comprimento aqui do DA, a gente acabou de ver que vale x. E eu tenho um outro lado dele em função de x, é esse cara aqui, ó. Porque, ó, repara só, o lado na figura principal aqui, ó, o lado BE, esse lado aqui, ó, é igual ao lado de cima, um retângulo, né? Ele vale x. Se o BA vale 75, quanto é que vale o resto? 75 menos x. Vou trazer para cá, ó. Esse cara vale 75 menos x. E aí, ó, é que tem que chamar atenção. Eu tenho triângulo laranja, que eu tenho dois lados em função de x, e o terceiro lado eu não conheço ainda, mas é um triângulo retângulo. Então, vale Pitágoras, eu consigo calcular o terceiro lado em função de x. O triângulo azul, eu também consigo calcular o terceiro lado em função de x. O triângulo verde é que eu não consigo calcular lado nenhum. E, por ironia, vai ser o triângulo que a gente vai usar para resolver o problema. Por quê? Porque o lado CA do triângulo verde, eu vou calcular usando os dados que eu tenho do triângulo azul e vou calcular o lado CA em função de x. E eu vou usar os dados que eu tenho no triângulo laranja para calcular o lado DE. Só que eu tenho que observar pela figura que, como é um retângulo, o polígono BCDE, então, ó, CB é igual a DE. E o CA é comum ao triângulo verde e ao triângulo azul. Daí eu vou conseguir o lado CB em função de x. O lado BA eu já tenho, é o lado que vale 75. E eu vou conseguir o lado CA em função de x. E aí eu uso Pitágoras e resolvo para x ali, porque eu tenho 75 que vai me possibilitar. Então vamos devagarzinho. Ó. Primeiro, eu vou olhar para o triângulo laranja e vou calcular o lado DE. Eu vou usar Pitágoras, olha lá. A hipotenusa, x ao quadrado, vai ser igual ao lado DE ao quadrado mais 75 menos x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a DE ao quadrado mais... Olha só, não vou nem perder muito tempo. Ó,
eu indico assim, ó, 75 ao quadrado. Se eu precisar, depois eu faço essa conta. 75 ao quadrado menos 2 vezes 75 vezes x, dá 150 vezes x, mais x ao quadrado. Aí, ó, corto o x de um lado, corto o x do outro, passo o 75 ao quadrado e o 150x para o lado esquerdo, vai ficar assim, ó, dE ao quadrado é igual menos 150x passando de lado vai ficar 150x, o 75 ao quadrado vai ficar negativo, 75 ao quadrado. Então eu já tenho o lado dE ao quadrado, mas como CB é igual a DE, porque ambos são os lados menores do retângulo, então CB ao quadrado tem que ser igual a DE ao quadrado, e é igual ao que a gente calculou aqui embaixo, 150x menos 75 ao quadrado. Tá legal, vou guardar isso aí. Agora eu vou para o triângulo azul claro. No triângulo azul claro, eu vou usar a lei dos cossenos. Eu quero calcular o lado CA. E aí, ó, CA ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é o CD, mais DA ao quadrado, que é x ao quadrado, menos 2 vezes CD vezes DA vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 120 graus. Só que 120 graus, cosseno de 120, é menos o cosseno de 60, que é o meio. Então vai dar menos o meio. Então vamos lá, ó. CA ao quadrado igual 2x2 menos 2x2 vezes menos 1 meio. Aí eu simplifico 2 com 2, com menos, e aí eu tenho que CA ao quadrado é igual a 3x2. 2x2 mais x2 dá 3x2. Beleza, e deixo aí. Por que eu não vou nem me preocupar em tirar a raiz desse negócio, calcular por quê? Porque o que eu quero é pegar o triângulo verde ali, ó, eu vou até fazer em verde para ficar mais claro. Eu quero pegar o triângulo verde e fazer o seguinte, ó, Pitágoras, CA ao quadrado igual a CB ao quadrado mais BA ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Ó? CA ao quadrado, 3x2. CB ao quadrado, 150x menos 75 ao quadrado. E BA ao quadrado. BA ao quadrado é 75 ao quadrado. Olha aí o 75 ao quadrado sumindo sem precisar perder tempo fazendo a conta. Então, 3x2 menos 150x vai ser igual a menos 75 ao quadrado mais 75 ao quadrado, que dá zero. Então, eu boto x em evidência. 3x menos 150 igual a zero. Para esse produto ser igual a zero, ou o x tem que ser igual a zero, que não resolve o meu problema, o x é a medida de um lado do retângulo, não pode ser zero, ou 3x menos 150 igual a zero. Daí, ó, 3x igual a 150, passando 150 por outro lado, e x igual a 150 dividido por 3, que dá 50. Beleza? Resposta correta aí, portanto, letra C. Legal? Então, importante aí é você não se confundir com a figura, se possível separar as figuras ali, porque fica mais fácil de visualizar. Você usar os ângulos, a dica é que se ele te deu alguns ângulos, provavelmente você vai ter que calcular os outros. Então sai calculando os outros ângulos para ver o que você encontra. Você descobre, por exemplo, que aquele triângulo azul claro ali é isósceles, isso é uma informação fundamental. E aí a sacada mesmo para resolver o problema é você entender que no triângulo laranja você tem dois lados em função de x e ele é retângulo. Então você consegue calcular o terceiro, que acaba sendo igual a um dos lados do triângulo verde, o lado CB. E no triângulo azul claro, você pode fazer a mesma coisa, usar a lei dos cossenos para calcular o lado que está faltando em função de x, o CA, que também é um dos lados do triângulo verde, o mesmo lado CA. E aí, como você tem o terceiro lado do triângulo verde, ele é um triângulo retângulo, tendo os outros dois em função de x, você consegue calcular o valor de x usando Pitágoras. Como eu falei, eu considero essa questão uma questão difícil, não é fácil visualizar isso não. Tem que treinar, tem que repetir ela várias vezes e o raciocínio fluir de forma natural. Bom, se você ficou com alguma dúvida, manda para mim, se eu puder esclarecer melhor a questão, me diz aí qual foi o ponto que você ficou em dúvida, que eu vou te dar uma resposta. No mais, eu vejo você na sequência de vídeos aqui no canal.